Olá, que a paz de Cristo esteja na tua vida, no teu coração. Saudações em Cristo do nosso presidente da nossa convenção, a CADEESO, pastor Arnaldo Candeias. E também saudações de todos os demais membros da mesa diretora. Aproveito o ensejo e envio saudações em Cristo do meu pastor presidente, o pastor Kemuel Sotero. A lição de hoje, ela tem como tema a expansão da igreja. O texto áureo fala-nos da seguinte forma: mas os que andavam dispersos iam por todas as partes, pregando a palavra, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Atos capítulo 8, versículos 4 e 5. Verdade prática. A igreja só crescerá quando ultrapassar seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além de suas paredes. Que coisa linda! A lição de hoje, ela tem como texto da leitura bíblica em classe, o texto base da lição, está em Atos capítulo 8, versículos de 1 a 8, e depois versículos de 12 até o versículo 15. O texto em tela trata-se de quando Estevão foi morto e agora alguns irmãos compareceram para enterrar Estevão. Mas, depois de ter enterrado Estevão, o primeiro mártir da igreja, eles não ficaram parados e queixosos e murmurando. Eles partiram para cima. Por causa da perseguição, as pessoas andavam dispersas de um lado ao outro, mas para onde iam? Elas pregavam a Cristo, pregavam a sua palavra. Elas não ficaram, as pessoas não ficaram, os irmãos, não ficaram queixosos, não ficaram jururus e nem depressivos por causa dos problemas. É isso que a verdade prática trata. A igreja, ela aprendeu a ultrapassar os seus limites. E ao ultrapassar os seus limites, levando a mensagem de Cristo a todas as pessoas, houve a expansão sobrenatural da igreja. Em todos os tempos, em todas as épocas, em todos os lugares, nunca uma igreja cresceu como a igreja primitiva. Você quer proporcionar crescimento à tua ou a igreja que você reúne? Olha para a lição de hoje. A lição de hoje, em meio a lutas e perseguições, ela traz alguns princípios que promovem crescimento na igreja. Se a tua igreja não tiver, se a igreja que você reúne e frequenta, não tiver esses princípios que falaremos agora, a igreja não vai crescer. Não passará de um clube social. Não passará de apenas um clube religioso onde as pessoas se reúnem e não passará de nada disso. Pessoas terão lazeres, pessoas até gastarão tempo, talvez até a palavra mais certa, perderão tempo, reunindo encontros meramente sociais, sem a verdadeira edificação da igreja, o crescimento, porque a igreja que não cresce, deixa de ser igreja. Igreja que, ou no mínimo, está enferma. A igreja que não cresce poderá, melhor dizendo, deixar de ser igreja por estar enferma, doente. Ou se ela continuar sendo igreja, continuará igreja, mas igreja enferma. E com certeza, eu e você não queremos frequentar uma igreja que é um clube social, ou quando no muito enferma e que não cresce, fica estéril. Nós queremos uma igreja saudável, que cresce e que seja de fato igreja, seja além de uma reunião, uma aglomeração de pessoas socialmente falando. Então, quais são os segredos? Primeiro, logo no ponto 1 da nossa lição está assim: a igreja diante da perseguição. Aqui a pergunta que cabe é: como
a perseguição contribuiu para a expansão da igreja? Uma igreja diante da perseguição. O que essa perseguição contribuiu? Em alguns casos, perseguição desanimam crentes. Eles perdem a fé. Eles abandonam Cristo. Mas aqui não foi isso que eles fizeram. Então o que a perseguição, em primeiro lugar, contribuiu para a expansão da igreja? Quando houve a perseguição, a primeira coisa que trouxe para a igreja, criou dentro da igreja, foi a unidade. Trouxe unidade para a igreja. Basta olhar para Atos, capítulo de número 4, versículo 23, falando da perseguição, mas olha o versículo 21. Mas eles ainda ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, tá vendo? Deixaram ir por causa do povo. Porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceram. O milagre aqui do coxo na Porta Formosa. Agora o versículo 23. Solto eles, foram para os seus e contaram tudo que lhes disseram os principais sacerdotes. E ouvindo eles isto, unânimes, olha a palavra aí, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, eles unânime. A primeira coisa que a perseguição trouxe foi unidade. A segunda coisa que a perseguição trouxe foi levar a igreja para a oração. Eles levantaram a voz, eles começaram a orar. Então a perseguição trouxe unidade e trouxe oração. A ponto, olha o versículo 31 do capítulo 4. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então o que a perseguição trouxe para a expansão da igreja? Unidade, oração, e em terceiro lugar trouxe ousadia. E quero incluir uma quarta questão. Trouxe o sobrenatural para dentro da igreja. O que a humanidade, em todas as épocas e em todos os tempos, precisa ver dentro da igreja. E isso promove expansão, promove crescimento. O que é o sobrenatural? O sobrenatural precisa possuir a comunidade onde nós frequentamos. A igreja onde nós reunimos. Se na igreja onde reunimos entra culto, sai culto, nada sobrenatural acontece, alguma coisa está errada. Aqui diz que eles oraram, o lugar moveu-se. Ou seja, houve um tremor naquele lugar. O ambiente tremeu. Todos olharam, olhos esbugalhados, certamente. E ali viram o sobrenatural dentro da igreja. E isso trazia unidade, trazia ousadia, trazia ânimo. E eles falavam: yes, estamos no caminho certo. E com ousadia pregavam a palavra de Deus. Embora tivessem que enterrar Estevão, mas eles continuavam. Por quê? Porque o poder, a oração, o sobrenatural estavam na igreja. E, portanto, eles eram unidos. É a primeira questão. Aqui no subponto 2 está assim: a igreja em luto. A igreja em luto. Com a igreja em luto, trouxe um sentimento de amor uns pelos outros. Por causa do luto, uns irmãos piedosos foram pegar Estevão, foram enterrar, sabe? Juntando-se um ao outro, animando um ao outro, não deixando o irmão abandonado, não deixando a família de lado. E em terceiro lugar, aqui, uma igreja que não estava desesperada. Trouxe despertamento para buscar ainda mais ao Senhor, porque eles não se sentiam desamparados, abandonados, porque quando oravam, o Senhor respondia àqueles irmãos. No segundo ponto da nossa lição está assim: a igreja que evangeliza. Com a perseguição em que focavam os crentes. Os crentes focavam em quê? Primeiro, na palavra. Quando estava acontecendo a perseguição, o foco dos crentes não era o desânimo, não era o medo, não era a covardia, mas eles não eram ficar contando mazelas. Você já viu aquelas pessoas que, quando vêm para a igreja, quer ficar contando passado
horrível, de lama. As pessoas, quem era ex isso, ex aquilo, fica com a boca cheia contando isso. Isso não se faz. Isso parece que está glorificando o diabo. Parece que está glorificando a coisa ruim. Meu amigo, você tem que contar a vitória. Você tem que contar o poder de Deus. É isso. E aqui a centralidade do culto estava na palavra de Deus. A ponto, olha o que aqui em Atos, capítulo 8, versículo 4 diz: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Não era falando das perseguições, das coisas, nada disso. Eles contavam, anunciavam, pregavam a palavra. Pegavam a Bíblia com ousadia, ministravam a palavra. A centralidade estava na palavra. Segundo lugar, a centralidade estava em Cristo. Versículo 5. Descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Quando pregamos Cristo, quando o chicote está comendo no nosso lombo, mas se a gente tiver oração, se tiver unidade, um ajudando o outro, porque quando a luta precisamos disso, um ajudar o outro, tá? Se isso acontecer, começarmos a orar, o sobrenatural vai acontecer, vamos recobrar o ânimo, a ousadia e vamos lembrar da nossa missão. Qual é a missão de uma igreja que expande? Prega Cristo, prega Jesus, não fica pregando dinheiro, não fica pregando homem, não fica pregando costumes, não fica pregando milagres em troca de dinheiro, enganando o povo. Tem falsos milagres, campanhas para conseguir isso, conseguir aquilo. Não prega o terreno, não prega o terreno, prega Cristo, sua obra, a sua salvação, seu poder libertador. Prega Cristo. Cristo, numa igreja que cresce, a centralidade está em Cristo. Já viu aquelas igrejas que pregam muito sobre o Antigo Testamento e só prega sobre vencer, você vai vencer? Parece mais uma comunidade de autoajuda. Então, devemos ter muito cuidado com isso. Pregar a Cristo. Onde quer que lemos, Antigo ou Novo Testamento, pregamos Cristo. Então, a centralidade daquela igreja que crescia, embora as perseguições, estava em Cristo. Na palavra e em Cristo. O terceiro tópico da nossa lição: a igreja que dá suporte à evangelização. Bem, qual é o papel da igreja em meio a lutas, às perseguições? Qual é o papel da igreja? Em primeiro lugar, obviamente, é dar suporte. A igreja começou a crescer, a igreja começou a expandir-se por causa da pregação da palavra e da centralidade de Cristo, e porque eles estavam unidos, o sobrenatural ocupou a igreja, encheu a igreja, tá? E então, o que a igreja faz? Versículo 14 de Atos 8. Os apóstolos, pois, versículo 13. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, de contínuo com Filipe, deixa eu ler de novo que eu estou mal aqui. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estavam atônitos. Veja, o sobrenatural estava na igreja. Aí, versículo 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria receberam a palavra, enviaram para lá Pedro e João. Então a igreja deu suporte ao crescimento. Ela enviou 2 obreiros para lá. E enviou com qual finalidade? Discipular. Então o suporte é fornecer obreiros, ajudar financeiramente, é também mais o que? Proporcionar discipulado. E esses apóstolos, Pedro e João, começaram a ensinar, a discipular os irmãos que estavam ali em Samaria. E agora, nesse discipulado, eles fizeram uma terceira coisa que é muito importante. Quando eu falo a igreja
que dá suporte à evangelização, ela envia obreiros para discipular, ela discipula e ela também dá ênfase à doutrina para o crescimento. Qual é a doutrina para que haja crescimento numa igreja? É a doutrina do Espírito Santo. Eles começaram a dar ênfase ao Espírito Santo. Inclusive, está chegando aí, estamos agora em setembro, em outubro, né, celebra-se a Reforma Protestante, no dia 31 de outubro, né, quando Martim Lutero colocou as 95 teses, né, lá no Castelo Wittenberg, na Alemanha, né, ali sendo o marco da Reforma Protestante, e havia 5 solas, né, 5 solas da Reforma Protestante. A sola Deo Glória, né, que é glória só para Deus, né, glória só para Deus. Depois, somente glória só para Deus, uma sola. Depois, somente Cristo, sola Cristo. Somente a fé, sola fide. Somente a Escritura, só a palavra. E por fim, sola graça, só a graça. Então, essas 5 solas foram as solas da Reforma Protestante. Faltou uma. Qual? Os solos Espíritos Santos. Não havia ênfase ao Espírito Santo, e o que essa igreja fazia, dava ênfase à doutrina do Espírito Santo. Louvamos a Deus pelo trabalho dos reformadores, mas por lapso eles descuidaram da doutrina. Inclusive foi um lapso mesmo, né? Foi um descuido dos reformadores. Eles não deram atenção à doutrina do Espírito Santo. E aqui os apóstolos não fizeram isso. Eles davam ênfase à doutrina do Espírito Santo. Basta olhar o versículo 15. E os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. E eu vou continuar a leitura, que é linda, a leitura de Atos 8, a partir do versículo 15. Porque sobre nenhum deles ainda tinham descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então impuseram as mãos, receberam o Espírito Santo. E versículo 18. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro, dizendo: dá-me também esse poder, para que a quem eu colocar as mãos, as pessoas também recebam o Espírito Santo. Ou seja, a manifestação, o poder do Espírito Santo era derramado, e eles era visto um sinal, né? Aqui nesse texto não fala claramente, mas nós podemos, por inferência, afirmar categoricamente, porque eles começaram a falar em línguas, porque diz aqui no versículo 18 que Simão, vendo que recebia o Espírito Santo, olha, irmão, eu imponho as mãos sobre uma pessoa, como é que eu vejo que a pessoa recebeu ou não? Vê um sinal físico, visível, notório, inconfundível, né? O que é? Era o falar em outras línguas. E eles agora começaram a falar em outras línguas. E Simão, até o mágico, né, que achava que ele ali era alguma magia, queria oferecer dinheiro, mas foi repreendido por Pedro, né, para que se arrependessem, porque as coisas de Deus não se conseguem com dinheiro. Mas o foco que eu quero dar é que eles enfatizavam a doutrina do Espírito Santo. Quando a ênfase na palavra, em Cristo e no Espírito Santo, não tem outro resultado a não ser a expansão da igreja, o crescimento da igreja. E assim a igreja ultrapassou as fronteiras, e em 30 anos, há cerca de 30 anos, o evangelho alcançou o mundo todo da época. Todo mundo da época foi evangelizado, porque a igreja primitiva foi a igreja que mais cresceu. Que sigamos esses princípios, porque assim a igreja onde servimos ao Senhor crescerá sobrenaturalmente. Que Deus nos abençoe. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser.